Fala, camaradada! Ontem, dia 5 de maio, completei 202 aninhos. Mas ainda tô com um corpinho de 100. Então, o Renato 5, um camarada porreta, lá da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, me convidou para participar de uma quarentena ecossocialista. Eu olhei para ele, fiquei assim, falei: que diabos é isso? É uma coisa nova, vocês vão adorar. É uma parada chamada live, que acontece ao vivo. E eu participei da live dele ontem, no dia do meu aniversário, comemorando meus 200. Hoje, ao invés de colocar o Marx Comenta no ar, a gente vai colocar o Marx Comemora 202 e vai reprisar a quarentena ecossocialista com um grande camarada, Renato 5. Então, pessoal, já sabem, né? Nossas mídias sociais, dá aquela curtida e quase que eu me esqueço. No final desse vídeo, vocês vão ver uma nova vinheta no ar. Foi um presente de uma camaradada pelo meu aniversário ontem. Agradeço a muito todos os envolvidos. Fiquei super sensibilizado. Foi muito legal de vocês. Então, pessoal, muito obrigado pelas mensagens de feliz aniversário e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Renato 5. Estamos começando mais um programa aqui da nossa quarentena ecossocialista e libertária. E hoje, um dia muito especial para todos os marxistas, para todas as marxistas do planeta, né? Que é o aniversário de Karl Marx. Hoje, 5 de maio de 2020, Karl Marx completa 202 anos. E a gente viu, né, durante muito tempo, a polêmica se o Elvis estava vivo ou não. Eu, particularmente, nunca liguei para essa história, né? E nunca pensei que o Marx pudesse estar vivo. Né? Mas veja só o que o YouTube trouxe para a gente. Karl Marx não só está vivo, como virou youtuber, né? E tem o seu próprio canal, o Marx Comenta. Eu fiquei chocado, né? E aí correr atrás, caramba, eu preciso falar com o Marx, né? O cara ainda fala português agora, né? Não vou nem precisar aprender a falar alemão, né? E aí eu convidei, gente, o Karl Marx para vir aqui comemorar o seu aniversário com a gente. E, para nossa alegria, né, Karl Marx aceitou o nosso convite, está aqui com a gente hoje. Né? Boa noite, camarada Marx. É uma honra gigantesca te receber aqui na nossa quarentena ecossocialista e libertária. Eu queria dizer que, para o meu coração comunista, é até difícil, né, de viver um momento como hoje. É muita emoção te receber aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite, Renato 5. Muito feliz de estar aqui de volta e estreando pela primeira vez Karl Marx fala ao vivo na internet. Já estou até com um programa no YouTube, tenho falado bastante lá, mas nunca tinha feito nada ao vivo. Esse é um momento histórico. Minha estreia, a estreia do Karl Marx falando ao vivo no canal. E um grande orgulho estar aqui agora no mandato ecossocialista, fazendo aí a quarentena ecossocialista e podendo ter esse bate-papo contigo hoje. Pô, obrigado, Marcos. É uma honra muito grande para a gente. Agora, eu acho que você nunca foi de meias palavras, né? Então a gente pode começar o programa aqui com a pergunta que eu acho que todo mundo que está assistindo, né, a sua aparição aqui nesse momento está se perguntando, né? Como assim, né? Karl Marx está vivo? Né? Explica para a gente. Você está vivo há 202 anos? Onde é que você estava? Ou você reencarnou, né? Ou então você é o quê? Você é um espírito que incorporou, né, num cavalo aí parecido contigo? Explica para a gente, Marcos. Sil,
você sabe que eu sou um ateu ortodoxo. Se eu tivesse morrido, chegado do outro lado, encontrado com Deus, tete a tete, e voltado, eu ia dizer, não acredito em Deus. Isso, para mim, é uma questão de princípio. Então, não tem nenhuma possibilidade de eu ter voltado e tal. Eu estava, de fato, morto, bem enterrado, lá na Alemanha, tinha feito já minha obra, achei que tinha dado minha contribuição para a classe trabalhadora. Inclusive, pouco depois da minha morte, houve eventos históricos que pareciam que iam fazer a classe trabalhadora acordar e limpar o mundo dessa parasita do capital, dos capitalistas. Mas o processo histórico foi andando, foi atropelando, e, de repente, eu comecei a ver um monte de gente falando barbaridade de meu nome. Eu estava enterrado lá na minha tumba, tentando ficar morto lá, daquele jeitinho, mas era tanta barbaridade, tanta barbaridade, tanta barbaridade. Voltei. Falei, cara, não é possível. Deixei uma obra super bem explicada, dizendo tudo que eu tinha para dizer. Era um manual fácil, simples de ser lido. Não entendi o que aconteceu. As pessoas não entenderam, leram, de repente estava em alemão, não conseguiram entender. Eu falei, vou voltar. E aí passei a fazer uns vídeos explicando exatamente o que eu já tinha dito no Capital, só que de um modo mais simples, né? Mais divertido, descontraído, para ver se agora a classe trabalhadora engaja e acaba com essa porra de capitalismo de uma vez por todas, né? Não, pois é, muita barbaridade mesmo. Inclusive, eu já estava, né, querendo te perguntar, porque deve ter uma coisa que te incomoda muito, né? Imagina, em 1848, o senhor escreveu, né, junto com Engels, o Manifesto Comunista. E logo no início do manifesto, 1848, tem 172 anos. Logo lá no início do manifesto, você parece estar meio de saco cheio já naquela época, né, de tanta gente sendo chamada de comunista. Né? Todo mundo era comunista. Né? Você começa dizendo isso. Né? Pô, tá todo mundo aqui, comunismo virou uma espécie de xingamento, eu não gosto do cara, eu xingo de comunista e tal. Aí, 172 anos do senhor sentar lá e explicar, olha, vamos dizer aqui o que é ser comunista, estabelecer os princípios, né, fundamentais da doutrina comunista, a gente vê a galera chamando, né, o Fernando Henrique de comunista, né, o governador de São Paulo, o João Dória, né, até o Sérgio Moro. Marx, eu vi uma vez, eu não lembro quem foi, um desses bolsominions aí, dizendo que o mercado financeiro é dominado pelo comunismo e que o Jorge Soros lidera uma... Marx, fala aí. Diz aí, como é que você, 172 anos, atura uma situação dessa? É um absurdo. Na verdade, isso faz parte da estratégia do capital. É para confundir a classe trabalhadora e a gente perder a percepção da realidade. Chamar Fernando Henrique, chamar mercado financeiro, chamar capitalista, que gerencia o capital, que movimenta o capital, de comunismo, é para morrer e ressuscitar, e morrer e ressuscitar de novo. Sim. Isso é uma piada de mau gosto. Isso aí é um dos piores ataques, na verdade, que essa direita bolsominion faz a gente chamar essa galera de comunista. Veja bem, não são eles que estão sendo xingados. Quem está sendo xingado somos nós. Chamar o FHC de comunista é um xingamento aos marxistas. O FHC é uma secla do capital. Ele e todo esse pessoal que tem se organizado em volta do Soros, toda essa ideologia que o Soros vem trabalhando junto com o capital, é tudo assim, a essência do capitalismo. Não tem nada a ver com o que a gente prega nem com o que a gente luta. E o que é mais importante, não interessa a classe trabalhadora. Nós, da classe trabalhadora, temos que manter bem claro qual é o nosso objetivo, o que nós temos como estratégia, e fortalecer o Estado capitalista vai contra a nossa tarefa principal. Então, toda vez que alguém começa a trabalhar a favor do Estado capitalista,
é para enfraquecer a classe trabalhadora. O capital sempre nos terá como inimigos. E veja bem, o capital não quer o nosso extermínio, porque o capital nos suga. O capital precisa da classe trabalhadora para poder sugar a mais-valia. Nós somos o ser que o capital suga diariamente, escola, faz tudo, É mas hoje não que ele mata. paga todo o A mal que gente ele vai te ficar fez. É eternamente hoje que ele paga definhando todo do o jeito mal que como ele temos te fez. definhado nos Seu últimos Salles tá 500 ok, anos, iPhone 300 ok, anos, Android mas o tá capital ok, a não dá o tiro consciência final tá porque ele ok. precisa Fim da da gente alienação para mas desespero do nós, burguês. da classe Fazer trabalhadora, revolução para não desespero do precisamos do burguês. capital. O capital não nos serve para Isso é nada. O camarada. capital Greve só geral, nos hein? tira nossos direitos, Bora, só nos tira Bolsonaro. o fruto do nosso trabalho e não nos dá nada em troca. Nós Mas, precisamos nos libertar de toda essa canalhada, de toda essa corja capitalista e dos seus asseclas, que inclui Fernando Henrique, inclui o Dória, chamar o Dória de comunista. Gente, isso é uma afronta a todos os comunistas que viveram, morreram, deram seu sangue pela causa, principalmente a nós, que estamos aqui fazendo a luta hoje. bom, então, pelo que eu estou entendendo, você continua com as suas convicções, né? Não é porque você hoje está com 202 anos, né, de idade que você amadureceu e virou um cara de direita, né? Eu estou perguntando isso porque o Lula, né, que a gente sabe que, né, que não é comunista também, né, que é muito xingado de comunista aí pela turma do Bolsonaro, ele falou, né, que é estranho, mas que é jovem de direita e velho de esquerda, né, como se fosse uma evolução da esquerda para a direita. Então você não está nessa, né? Você continua defendendo que a gente precisa superar o capitalismo. Sim, isso na verdade é uma bobagem que a galera que foi cooptada, que foi seduzida, que foi comprada pelo capital, costuma repetir por aí. A velhice não nos torna excluídos da classe trabalhadora. Nós nascemos, vivemos, crescemos, envelhecemos e morremos fazendo parte da classe trabalhadora. Agora, algumas lideranças nossas, algumas pessoas que participam da classe com a gente, em determinado momento nos traem. Nos traem porque o capital tem várias formas de cooptar a classe trabalhadora. Cooptar as lideranças, comprar as lideranças é uma das formas que ele atua. Então, eu estou com 202 anos, já morri uma vez, é possível que venha morrer de novo, mas ainda estou bem conservado, tenho ainda um corpinho, de 100, né? Passo ainda por 100 anos, vai dizer que não. Então, estou com 202 anos, com o meu corpinho de 100, e continuo comunista convicto. Não é só o comunismo, a necessidade de superar o capitalismo, de superar o Estado burguês, e veja bem, todo Estado que existe hoje é um Estado burguês, a necessidade de superar, ela é uma necessidade atávica da classe trabalhadora. Envelhecer não faz isso desaparecer, ao contrário, torna isso mais e mais importante. Eu continuo convicto de que nós precisamos, para podermos atingir a liberdade, a autonomia, nos libertar do capitalista, dos capitalistas e, enfim, superar os estados burgueses, acabar o capitalismo. Entendi. Então, por exemplo, você não embarcou aí, né, no papo da social-democracia do século XX, né? Porque lá no século XIX, né, você também participou do Partido Social Democrata, né? Os comunistas faziam parte da social-democracia, mas a partir do camarada Kautsky, então, você está fora da social-democracia. A social-democracia foi um problema para a classe trabalhadora. Nós, comunistas, temos claro que não há saída social-democrata. Aliás, para falar sobre esse tema, eu tenho visto os vídeos seus e você tem sido muito mais incisivo e muito melhor do que eu. Queria até ouvir um pouco o que você tem a falar. Mas a verdade é que não houve saída para social-democrata que desse conta dos países da periferia, no caso do Brasil e a maior parte do mundo. Uns países muito pequenos e uma parte muito pequena dos países centrais conseguiram chegar a algum avanço na social-democracia. Para nós,
isso é uma impossibilidade dada. Mas aí eu queria ouvir agora você falar sobre isso, Ciro, porque história, eu morri antes de ver essas coisas acontecerem. Estou de volta agora, mas ainda estou me ambientando. Você, eu acho que tem um recado melhor para falar sobre como é impossível a gente atingir a social-democracia nos países de periferia. Que isso, Marcos? Quem sou eu? Na verdade, eu fico até nervoso, né, de ter que expor alguma opinião na frente de uma figura como você, né, pô? É o aluno aqui, o discípulo, né, tendo que encarar o mestre. Mas olha, não, eu só acho que o estado do bem-estar social, né, que vamos dizer assim, que a manifestação, né, da social-democracia no controle do Estado, ele é datado, né? E é circunscrito geograficamente, e tem uma função política, que ao final da Segunda Guerra Mundial, né, no momento ali que a Europa estava arrasada, o movimento comunista, né, e anarquista estava muito forte em vários países da Europa, até porque em muitos países, né, foram principalmente os comunistas que sustentaram a resistência ao nazismo, né, na França, por exemplo, na Grécia, em vários desses países. Então, quando acaba a guerra, né, a União Soviética se expandiu, né, até a Alemanha Oriental. O grande medo da burguesia do mundo, né, era que os conflitos de classe na Europa, né, se ficassem no mesmo nível do período pré-guerra, os comunistas iam dominar a Europa inteira. Né? Então, a burguesia, né, da Europa Ocidental entregou os anéis para a sua classe trabalhadora para fazer a contenção. Né? E, na verdade, além de fazer essa contenção, acabou criando uma ilusão. Né? Trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro passaram a ter a ilusão de que era possível trazer o capitalismo da Dinamarca para o Brasil, levar o capitalismo da Suécia para a África. Né? Aquele exemplo ali, claro que para a classe trabalhadora daqueles países, né, é uma experiência extraordinária. Conquistas, né, avassaladoras que eles tiveram pelo medo da burguesia de que aquelas classes trabalhadoras fizessem revolução. Mas aquilo ali a gente nunca teve o mesmo tipo de estado do bem-estar social em toda a Europa. Na própria Europa sempre houve desigualdade, né? Os países nórdicos com estado do bem-estar social muito mais estabelecido, desenvolvido do que os países do sul do continente, né? Como a Península Ibérica, a Itália e a Grécia. Né? Nunca chegou nos Estados Unidos. Né? Lá no Oriente, o Japão e a Coreia do Sul também receberam muito investimento para fazer a contenção do socialismo do outro lado. Né? Teve até a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e tal. Só que lá não se chegou a desenvolver o estado do bem-estar social. Né? Acho que eles são mais parecidos com os Estados Unidos, né? Países ricos, né? Mas com a vida muito dominada, né, pela lógica liberal, radical. Né? Isso, durante muito tempo nos Estados Unidos, nem era um problema assim para a grande maioria da classe trabalhadora, que a grande maioria da classe trabalhadora americana não tinha SUS, mas tinha dinheiro para pagar o plano de saúde. Né? Só que isso não é mais uma realidade. Né? Pelo menos desde a crise de 2008, né, o número de americanos que saiu da classe média foi para a pobreza é enorme. Bom, para eu não... Eu fiquei nervoso aqui, tá falando com o Marx, né? Já estava me perdendo aqui no debate. Né? Mas eu acho que a grande questão é essa, né? Aqueles modelos de estado do bem-estar social da Europa Ocidental, né? Eles venderam ilusões. Por exemplo, aqui no Brasil, tem muito tempo que a maioria da esquerda brasileira, Marx, não é revolucionária. Ela é reformista. Ela acredita, né, que é possível, sem romper com o capitalismo, trazer o bem-estar para o povo brasileiro. Né? Mas, como os estados capitalistas eles se financiam, né, a partir daquela parcela do PIB que é recolhida na forma de impostos, né? Como o nosso PIB per capita é muito baixo, a parcela que fica para o Estado, pensando, né, em termos de
por pessoa, né, per capita, é baixíssima. Né? Então, o PIB per capita no Brasil hoje está menos de 10 mil dólares. Né? Uma parte disso vai para o Estado. Aí você desconta, né? O que vai para o Estado dá mais ou menos 3.500 dólares por ano, por habitante, para financiar o Estado brasileiro. Você vai na Dinamarca, por exemplo, são mais de 35 mil dólares por ano por habitante. Né? É mais de 10 vezes o gasto que a gente tem. E pior do que isso, se você pegar todo o PIB do Brasil, ele não dá 1/3 do gasto estatal da Dinamarca. A gente, para chegar no nível da Dinamarca, a gente tinha que pegar todo o PIB do Brasil, né? Entregar para o Estado e, mesmo assim, ainda tinha que multiplicar por 3,5, né, para chegar no PIB da Dinamarca, né? No gasto estatal da Dinamarca. No gasto estatal. Então, na verdade, né, é até meio irritante, sabe, Marx? Porque tem uma galera aqui no Brasil que ele trata assim: o são, o sadio, aquele que está com o pé na realidade, ele defende a reforma. Ele sabe que esse negócio de revolução, de socialismo é uma utopia, é uma coisa para outro momento. A gente tem que ficar com o pé no chão. Só que essa turma é que defende fazer uma coisa que nunca foi feita, que é, né, estado do bem-estar social capitalista na periferia do sistema. Né? Aliás, essa é uma questão aí que você tem um dia que explicar para a gente, né? Que você achava que a revolução ia ser no centro do sistema, né, Marcos? E até hoje só teve revolução na periferia. Né? Não teve estado do bem-estar social na periferia do capitalismo. Né? Mas a revolução socialista na periferia do capitalismo teve um monte. Marx, quando eu tinha 11, 12 anos, a maioria da população do planeta vivia em países, né, que se autoproclamavam socialistas, países que viveram processos revolucionários, processos de tomada do poder. Então, eu não sei, sabe? Eu vejo essa arrogância aí dos sociais-democratas, eu fico achando até graça, né? Porque o cara vem todo cheio de arrogância, né? Eu defendo o racional, você é o revolucionário maluco. Só que o que eu defendo já aconteceu um monte de vezes, né? O que esses caras defendem não aconteceu nunca. Desculpa, até me alonguei, viu, professor? É ótimo ouvir você falar, porque, na verdade, você domina a contemporaneidade. Eu estou falando de um pensamento que ele vem há muitos anos e continua existindo. Agora, como ele se manifesta no momento atual, como tem acontecido, ou como aconteceu quando você tinha 11 anos, as particularidades do pensamento, elas são daquela época. Por isso, os pensadores da época podem falar sobre isso. A essência da lógica, a ideia da dialética marxista, ela continua sendo válida. Não há como o sistema capitalista dar conta das necessidades da classe trabalhadora. Isso não vai acontecer. Não tem como. E a revolução, ela não é um desejo utópico. A gente não deseja a revolução. A gente não vai fazer a revolução porque é bonito fazer a revolução. A revolução é necessária. Não conseguiremos nos libertar das correntes que nos aprisionam, não vamos conseguir deixar de ser essa classe moribunda se a gente não se libertar do capital. E a gente não consegue se libertar do capital sem um processo revolucionário. Ela é necessária, ela tem que acontecer para que a gente possa se libertar e superar o capitalismo. A ideia de que é possível superar o capitalismo sem superar o capital, essa ideia é uma contradição impossível. A social-democracia não tem como se realizar. Enquanto existir o capital, não vai ter como a gente atingir a libertação da classe trabalhadora. E a ideia de uma parcela da classe trabalhadora de achar que vai se tornar capitalista, ela é ilusória. O capital, ele tende ao monopólio. Ele vai diminuir a quantidade de capitalistas, não aumentar. Nós, da classe trabalhadora, não teremos oportunidade nem chance de nos tornarmos da classe do capital. É uma ideia falha, é uma ideia que não tem consistência. Então, você está absolutamente correto.
A única saída possível é a saída revolucionária. Ela não é um desejo utópico nem romântico. Ela é a única coisa que há para ser feita e é ela que tem que ser construída. Concordo contigo. Fechamos. Poxa, Marcos, você até me emocionou agora, né? Porque você imagina o que significa para um coração comunista, né? Para qualquer coração comunista, ouvir do próprio Marx, né? Você está absolutamente certo. Né? Nossa Senhora, essa daí eu vou mandar imprimir essa frase e pendurar aqui na nossa parede, viu, camarada? Poxa vida, você até me emociona. Olha, camarada Marx, a sua obra ela é essencial para a gente entender os limites econômicos, sociais e até políticos do sistema capitalista. Agora, eu acho que era pedir demais, né? Que lá no século XIX você antecipasse esses problemas ambientais que nós estamos vivendo agora, com 250 anos de revolução industrial. Né? Tem até algumas pessoas que estudam a tua obra que apontam lá elementos, né, em que já dava para perceber, né, que o capitalismo iria, né, ter uma relação de destruição da natureza e tal. Mas eu não sou especialista na sua obra, desculpa, eu tento militar, mas nunca consegui me especializar nesse nível. Né? Mas assim, a gente vive uma época, né, em que nós estamos já vivendo os limites ambientais do desenvolvimento da indústria. Né? E eu acho que até que um dos problemas do socialismo no século XX foi também não ter percebido isso e ter usado estratégias desenvolvimentistas copiando a industrialização do sistema capitalista. Mas tem, assim, por exemplo, recentemente saiu um manifesto com 21 mil cientistas no mundo inteiro pedindo a decretação de emergência climática global, né, para a gente poder fazer uma mobilização que se fala, né, é uma mobilização no nível da Segunda Guerra Mundial para enfrentar, na próxima década, o desafio de superar o capitalismo, de superar essa sociedade industrial. Né? E muitos ambientalistas, inclusive, quando falavam, né, da crise ambiental do capitalismo, diziam que uma das formas que essa crise ia tomar é na produção de pandemias. Né? A gente já estava vendo, não uma pandemia como essa, da Covid-19, né, como essa só há 100 anos, né, o senhor já tinha morrido, mas em 1918, né, com a gripe que chamaram de espanhola, mas parece que começou foi nos Estados Unidos. Esses gringos sempre foram bons de propaganda. Hein? Teve até um contemporâneo teu que caiu um pouco lá na conversa deles, o Alexis de Tocqueville, né? Eles sempre foram bons de propaganda. Então a gripe surgiu nos Estados Unidos, mas ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas voltando, né? A gente tem vários indícios, né? Inclusive, a gente sabe que essa pandemia é provocada, né, pela capitulação lá na China, né, do Partido Comunista Chinês, que resolveu abrir áreas do país para o desenvolvimento do capitalismo. Né? E justamente, né, isso daí que foi o modelo que levou. Né? Imagina que coisa, Marcos. Um dia você vai ter que pensar sobre isso e falar para a gente como é que a China comunista vira o motor do capitalismo internacional. Né? É uma coisa muito louca. Mas, em todo caso, foi esse desenvolvimento, né, avassalador da economia capitalista na China que levou a mais devastação florestal, a população chinesa a pressionar o meio ambiente da China como nunca. Né? E a indústria da alimentação, né, que faz todo mundo comer essa carne. Eu acho que você devia pensar até essa coisa do vegetarianismo, hein, Marcos? Agora, nessa sua nova vida. Né? Toda a produção de alimentos, dentro da lógica da grande indústria capitalista, também é responsável por boa parte das últimas pandemias. Né? Tanto que a gente ouve falar em gripe aviária, gripe do porco, né? Porque tem a ver ou com o consumo de animais silvestres, né, pelo ser humano,
e aí o contato com animais silvestres. Então, isso provavelmente é a origem do Covid-19, né? Da Covid-19, é o consumo de animais silvestres como alimentos, né? Como também outras formas de contato com animais silvestres, que é uma das hipóteses do surgimento da pandemia da AIDS, né? Que teria sido uma troca, contatos entre seres humanos e macacos, né? Uma das teorias. Esses são silvestres. Há outras pandemias dessas são os nossos rebanhos mesmo, né? Que passam para a gente, o frango, né? O porco, a carne. Então, Marx, eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte: eu acho que você voltou num momento essencial, né? Essencial. A gente vai viver agora alguns anos, né? Talvez 1 ou 2 anos, convivendo com essa pandemia. Né? A gente, na verdade, só vai conseguir superar essa pandemia quando houver vacina e quando houver tratamento. Alguns otimistas falam no final desse ano, a maioria dos cientistas falam entre 1 ano e 2 anos para a gente sair dessa situação. E o capitalismo já estava em crise desde 2008, não tinha superado a crise de 2008. A resposta do capital para a crise de 2008 foi um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil teve a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, agora tem essa história de carteira verde e amarela, a reforma administrativa. Né? Para a crise, né, do capitalismo não ser paga pelos capitalistas, né, mas pelos trabalhadores, a resposta à crise de 2008 foi um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e o aumento da destruição da natureza. Né? Mais pressão sobre a natureza depois de tanta pressão que a gente já fez. Né? Então vão ser momentos duríssimos, porque depois dessa pandemia, a gente vai ter aí o jornal o Globo, né, que é um jornal burguês aqui no Brasil, não sei se você já viu, ele mesmo já anuncia 1 década de crise econômica. Né? Fala no comprometimento do futuro econômico de uma geração. Né? Então, os próprios burgueses, o FMI falou em queda de 5,3% do PIB esse ano no Brasil. E o FMI é conservador, né? Na hora de fazer análises negativas. Né? Então, a gente tem um cenário em que o espaço da social-democracia no meio da classe trabalhadora tende a diminuir. Vai ficar mais difícil enrolar o povo dizendo que é possível reformar o capitalismo. Né? Então, é um momento muito importante, né? O senhor está de volta aqui com a gente, para a gente poder enfrentar esses desafios da próxima década, que são desafios ambientais gravíssimos, econômicos gravíssimos, políticos gravíssimos, né? Ajudando a gente, inclusive, Marx, a atualizar, né, a sua teoria. Que, afinal de contas, né, você não escreveu uma Bíblia, né? Você escreveu um monte de textos buscando, né, uma objetividade científica com todos os limites, né, que o ser humano tem de ser objetivo, né, mas você buscou, na reflexão científica, né, e filosófica, claro, também entender a realidade social, trouxe instrumentos, métodos para a gente pensar, para a gente refletir sobre a realidade. E, evidentemente, né, quando você coloca a história no centro da compreensão, né, da vida humana, você, evidentemente, está dizendo para a gente, né, que a sua teoria não foi feita para dar conta de tudo. Né? Porque você não é um vidente. Né? Você, apesar da barba, né, Marx, seu objetivo não foi substituir os velhos profetas, né, com seus dogmas, com as suas verdades imutáveis. Né? Então, a própria experiência, né? A gente tem esse privilégio, né? A gente vive no início do século XXI, a gente tem o privilégio de poder estudar a história, né? Só do Manifesto Comunista para cá são 172 anos de história, uma experiência concreta em vários estados do mundo, alguma dessas experiências ainda com continuidade, né? E a gente precisa fazer, inclusive, a autocrítica dessas experiências, né? A crítica, a autocrítica, né? Crítica é muito importante para você, né, Marcos? Afinal de contas, o capital é a crítica da economia política, né? Não é só o capital, o nome do seu livro mais importante. Né? Então, pô, Marcos, seja bem-vindo, né, ao século XXI.
ficamos muito felizes com o seu retorno, né? Estamos sabendo, inclusive, né, que eu não sei se tem a ver com a sua volta ou com as condições históricas, né? Mas não sei se já te contaram que já tem um tempo que os Estados Unidos é a superpotência do planeta, né? Cal, nunca falaram tanto de você nos Estados Unidos como nos últimos anos, Cal. É uma coisa impressionante. Relatórios lá das bibliotecas, das universidades, mostrando que os livros, né, mais pedidos nas universidades americanas hoje são seus livros, cara. E olha, e aqui no Brasil, né, a gente tem um representante, né, do teu pensamento que também é o campeão, né, entre todos os brasileiros, o brasileiro mais lido, né, nos Estados Unidos. Também tinha grande referência em você, que era o Paulo Freire. Né? Não é o Paulo Coelho, né? É o Paulo Freire. Você já deve ter ouvido falar, ou então procura conhecer que ele levou a sua obra para o campo da educação, assim, produziu uma obra fantástica, né, inspirada na tua teoria para o campo da educação, uma obra revolucionária. Né? Então, eu tô muito preocupado, triste, né, com todas as... A gente não precisava ter chegado até aqui. Se tivessem te escutado algumas décadas atrás, a gente poderia estar vivendo no outro mundo, né? Mas não escutaram. Então, nós chegamos até aqui. Né? Então, o nosso desafio, eu acho, nesse momento, né, e para isso é muito bom você estar de volta, é a gente, né, tentar realizar a tua velha proposta da praxis, né, que é a gente fazer teoria e ação política, né? Debater, usar a crítica para compreender a sociedade, mas agir para tentar transformar a sociedade. Né? A tarefa, como é que foi que você falou? Foi mais ou menos assim, os filósofos agora não podem só explicar a realidade, eles têm que transformar a realidade. Né? E se nós estamos, né, num momento em que é preciso transformar a realidade, é esse momento agora, né? Porque é a própria sobrevivência da nossa espécie e de milhares de outras espécies que vivem nesse planeta, que estão ameaçadas, né, pela era da crise ambiental do sistema capitalista. Eu fico muito feliz com o seu retorno, queria te devolver a palavra, você fica à vontade, fala o que você quiser, você é o Marcos, né? Você fala o que você quiser. Porcinho, quero agradecer por ter me recebido aqui hoje, quero agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo, assim, manter a luta viva, principalmente a luta anticapitalista, e assim, e fazer uma propaganda, se você vai se me permitir. Claro, por favor. Fiz aqui o meu livrinho, que foi traduzido em várias línguas, que é o Capital, o livro 1. E aí eu queria só falar uma coisa. Você estava falando sobre... foi feito nos anos de 1800. Tem, aliás, 150 anos. Já vai fazer 152 anos a primeira publicação. Na verdade, a minha obra, eu estudei o Capital. É a crítica à economia política do capitalismo. E, como você falou, eu trabalho com um método, a metodologia da praxis. E para poder entender como é que funcionava a economia e como funcionava o sistema capitalista, eu utilizei como exemplo, de onde eu saía, aquela realidade momentânea que eu estava vivendo naquela época. Mas se você ler esse livro, o que eu faço não é estudar como é que era do século XIX. Não. Eu estudo o capitalismo. Aplico ele, consigo chegar nas leis gerais do capital a partir da minha experiência prática daquela época. Mas ela é válida para ser aplicada em qualquer época. Porque a forma como o capital funciona, ela é acima de cada um dos tempos. Ela pega a época que você tinha 11 anos, pega a época atual, com a pandemia que está acontecendo agora, e com a China sendo o motor capitalista, pega a época que eu escrevi, que foi no século XIX, as leis gerais do capital continuam sendo válidas. E vou dizer mais uma coisa. É uma pena que a classe trabalhadora tenha
passado por um tempo que tenha ficado na dúvida em relação à minha obra, porque isso teria facilitado o trabalho que ela tem que desenvolver. Mas se ela teve dúvida, quem não teve dúvida sobre a minha obra e que continua lendo ela muito e jamais parou, foi o capital. Por incrível que pareça, os capitalistas, que são nossos grandes inimigos, eles leem o Capital e eles sabem exatamente que o motor que movimenta a história hoje é a luta de classes. E sabem que eles estão do outro lado. Então, assim, para esse gado bolsominion que fica falando um monte de bobagens por aí, dizendo a disputa é entre capitalistas e comunistas pelo mundo. Não, não é. A disputa pelo mundo, a grande diversidade que tem, a grande contradição que movimenta o mundo é entre a classe trabalhadora, da qual faz parte eu, você e todos, quase todos nós, e a classe do capital, que são uma meia dúzia, uns 20 bucéfalos, não mais do que isso, que são de verdade os capitalistas, que não servem para nós, não nos ajudam em nada, não nos interessa, não existe uma relação de simbiose entre a gente, eles são parasitas, eles só sugam de nós o fruto do nosso trabalho e não nos dão nada em troca. Não há como os capitalistas continuarem sendo capitalistas sem a classe trabalhadora. Mas nós, da classe trabalhadora, vamos viver muito bem, obrigado, quando superarmos o capitalismo. Nós não precisamos deles. Não existe nenhuma troca nessa relação que nós temos. E o Capital, o livro que eu fiz, estudando, que pega como exemplo o que está acontecendo no século XIX, você pode atualizar ele para o que está acontecendo agora. Porque as leis gerais que regem o capital, elas são válidas em qualquer etapa do processo capitalista. Por fim, dizer assim, a gente foi surpreendido de fato no que acaba. Eu morri, né? Eu nem cheguei a viver isso, no que aconteceu na Rússia. Mas eu e o Engels, a gente não estava alheio aos acontecimentos da Rússia. A gente escreveu vários textos, tem até um livro publicado no Brasil sobre a luta de classes na Rússia. A gente estava atento a isso, não nos passa despercebido. O que nos surpreende, que nós não imaginávamos, era o tamanho da atuação que o campesinato ia ter. A gente achava que o operariado fabril ia ser o eixo principal da luta. E lá não. Lá foi uma união, na verdade, entre o campo e teria sido interessante se antes de morrer eu tivesse tido esse insight, tivesse percebido o potencial que o campesinato ia ter numa possível revolução socialista. Então, ali o processo histórico a gente não chegou a viver. Aconteceu poucos anos depois da minha morte, foram uns 20 anos no máximo. Não é uma coisa de um século, como algumas pessoas chegam a pensar. Eu morri mais próximo do final do século XIX e a Revolução Socialista lá na União Soviética aconteceu bem no início. E se eu pudesse fazer uma autocrítica, você não me perguntou isso, mas assim, a gente teve uma atuação muito dura, um velho barbudo, lá da minha época também, com o qual eu tenho uma grande divergência tática e acho que eles são equivocados na tática que eles implementavam, que é um tal de Bakunin. Não sei se você chegou a ouvir falar dele. Inclusive, ele andou aqui no Brasil também, que está de volta. Parece até que a polícia aqui anda procurando ele. Mas, embora a gente tenha uma divergência tática, nós, os comunistas e os anarquistas, nós temos um objetivo estratégico que é comum. Nós, tanto anarquistas quanto comunistas, queremos a superação do Estado. Toda vez que vocês escutam falar os comunistas querem um Estado forte. Não. Nós queremos a superação do Estado, o fim do Estado. Quem quer o Estado, quem defende o Estado Nacional, quem não quer que o Estado Nacional acabe, é o capital. Porque o Estado Nacional interessa ao capital. Nós utilizamos o Estado como método. Enquanto a gente não consegue superar, se livrar desse parasita que é o capital, a gente vai precisar do Estado para se defender dos capitalistas. Porque os capitalistas não têm limites éticos. Eles são capazes de fazer qualquer coisa com a classe trabalhadora. Principalmente se eles estão percebendo que o capitalismo vai acabar. Eles são capazes de fazer qualquer tipo de grande extermínios a nós. Já fizeram vários genocídios. Eles são genocidas. Então, assim, a gente precisa se proteger deles. Para isso, temos a defesa de que é necessário construir um Estado que defenda a classe trabalhadora. Mas, enfim, são dois recados que eu posso deixar agora no final. Um é,
leiam o Capital. Leiam mesmo. Leiam. Não é uma leitura difícil. Eu tenho feito uns vídeos agora para ver se facilita vocês a entenderem, mas entender o Capital é fundamental. O livro, né, o Capital, é fundamental para entender como funcionam as relações econômicas de hoje e compreender que a grande contradição que existe hoje, que era também a que existia na minha época, quando eu estava vivo, é entre trabalho e capital. E nós, da classe trabalhadora, não somos capitalistas, não temos nada a ganhar com o capitalismo, muito que pelo contrário, e não há nenhuma possibilidade aos ilusórios, esses talvez sejam verdadeiros utópicos, aos que imaginam que algum dia poderão deixar de ser a classe trabalhadora e se tornar um capital. Não vai acontecer. O capital é monopolista, são poucos e vão ser cada vez menos. Para a gente poder se libertar do capital, a gente vai ter que acabar com o capitalismo e, enfim, chegar numa sociedade que seja de fato emancipatória. E também sugiro a leitura desse pensador que você acabou de citar, que é o Paulo Freire, e agradeço muito ter recebido no dia de hoje, que completa meus 202 anos, aqui no seu programa. Quer dizer, ainda continuo com o meu corpinho de 100, mas estou aqui agora comemorando meu aniversário de volta para ver se agora a gente consegue retomar o processo de luta e se libertar da parasitária do capital. Valeu, Silvio. Muito obrigado por tudo. Olha, nós que te agradecemos, a honra é toda nossa. Eu já estou aqui até me sentindo íntimo, estou com vontade de até te chamar de Carlinhos. Carlinhos, parabéns pelos seus 202 anos. Muito obrigado por toda a sua contribuição para a gente compreender o mundo, né, para a gente poder sonhar com um futuro melhor para a humanidade. Eu acho que um dos grandes méritos da sua obra, né, é mostrar que a natureza humana ela pode ser transformada profundamente, né? De certa maneira, a gente pode voltar para o jardim. Né? É só a gente aprender, né, que a gente foi expulso do jardim quando a gente inventou a propriedade. Né? Isso que foi a razão da expulsão do jardim. Quando a gente voltar a viver como uma grande aldeia, né, em que todos tenham consciência de que o trabalho é coletivo e que a nossa ética, né, esteja pautada por garantir a todos, né, as necessidades, as condições, né, necessárias para a sua existência feliz, a gente vai conseguir construir um mundo melhor. Obrigado, Karl Marx. Uma grande honra recebê-lo aqui na nossa quarentena ecossocialista e libertária. Seja bem-vindo ao século XXI, porque você nasceu no século XIX, mas eu suspeito que o teu século vai ser o século XXI.